Segundo a Receita Federal, desde o início da crise, a arrecadação geral já acumulou uma perda de 9,6%. Nos estados, principalmente nos mais pobres, o estrago é sentido de uma forma direta e reina um clima de pessimismo, principalmente nos meios governamentais e entre as classes produtoras. Na Paraíba, por exemplo, de acordo com a Secretaria Estadual de Finanças, o último mês de julho foi encerrado com resultados econômicos e financeiros nada animadores, devido às constantes reduções das cotas do Fundo de Participação dos Estados, FPE. É importante destacar que o comportamento do FPE em 2009 está deixando as finanças da Paraíba em grande dificuldade, porque os recursos deste fundo representam mais de 50% da receita total do Estado. Normalmente, a transferência do FPE é realizada pelo governo federal em 3 parcelas, nos dias 10, 20, 30 de cada mês. Segundo aquele órgão, no mês de julho, foi registrada a maior queda do FPE em toda a evolução de transferência federal para o nosso Estado. Pelas contas da Secretaria, a Paraíba recebeu apenas um líquido de 111 milhões de reais. Em relação às previsões iniciais, a queda do FPE em julho foi de 49 milhões de reais. E, no acumulado dos 7 primeiros meses deste ano, chegou a 220 milhões de reais em perdas. Por sua vez, no que se refere ao imposto de circulação de mercadorias, tivemos registrados valores bem abaixo, bem inferiores ao esperado e as perdas sofridas, semelhante às perdas sofridas com transferências federais. O que tem obrigado o governo federal e o governo de José Maranhão a verdadeiros milagres de austeridade. De acordo com as simulações feitas no mês de agosto, mais uma vez, não foi prevista qualquer melhora na situação geral, apesar da expectativa de crescimento do FPE em 35 milhões de reais em relação ao mês de julho. Espera-se, entretanto, que o FPE tenha atingido, no final do mês, a soma de 146 milhões de reais. Mesmo assim, abaixo da estimativa inicial, que contava com 147 milhões 967 mil reais. Como podemos observar, essa tendência se confirmar, teremos então cerca de 2 milhões de reais a menos do que o esperado inicialmente. Defasagem intolerável, incompatível com as nossas enormes demandas sociais. Para o mês de setembro, as notícias são igualmente desestimulantes. O próprio Tesouro Nacional já acenou que uma nova redução da cota em relação ao mês de agosto deve ser considerada. Por outro lado, a Receita Federal também já adiantou que dificilmente ocorrerá qualquer mudança positiva até o final de novembro. Dessa forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Paraíba deverá encerrar o ano em meio a grandes dificuldades, com a extensa lista de compromissos a pagar, que já foram adiados uma vez e não podem mais ser protelados, com a parcela do 13º salário em dezembro e férias de boa parte do funcionalismo que precisam ser depositadas. Ao que me parece, daqui para frente, o Estado não dispõe de qualquer condição para fazer previsão de suas receitas ou de assumir qualquer compromisso que represente despesa extra, mesmo que esta seja de extrema necessidade. Como já disse anteriormente, neste ano de 2009, o Estado da Paraíba acumulou perdas mensais importantes
no repasse das cotas do FPE. Em janeiro, esperava-se que o Estado recebesse 213 milhões e 500 mil reais, mas só foram depositados 159 milhões e 700 mil reais, o que gerou um prejuízo de 53 milhões e 800 mil reais. No mês de fevereiro, deveriam ser depositados 191 milhões e 600 mil reais, mas só foram repassados 148 milhões e 900 mil reais, o que significou um prejuízo de 42 milhões e 700 mil reais. Em março, as transferências efetivas foram de 119 milhões de reais, quando se esperava 142 milhões e 900 mil reais, o que deu uma redução de 23 milhões e 900 mil reais. No mês de abril, ocorreu outra redução e o Estado deixou de receber 37 milhões e 200 mil reais, de uma previsão que era de 178 milhões e 500 mil reais. Em maio, a previsão era de mais de 185 milhões de reais, mas só foram repassados 168 milhões e 300 mil reais. Em síntese, de um total esperado entre janeiro e abril de 726 milhões e 800 mil reais, a Paraíba só pôde contar com créditos de 569 milhões de reais, restando assim uma diferença de 157 milhões e 700 mil reais desfavorável aos cofres do Estado. Em maio, a perda acumulada passou para 175 milhões de reais. E em julho chegou a 230 milhões de reais. A perda de receita continuou nos meses de junho e julho. Havia uma previsão do próprio governo federal de que a parcela de junho seria de 152 milhões de reais, mas o Estado só ficou com 138 milhões de reais. Em julho foi ainda pior. A cota original era de 160 milhões de reais e foi reduzida para 111 milhões de reais. A conclusão que se pode tirar deste quadro de penúria financeira é que o Estado não pode conviver por mais tempo com essa situação e o governo federal tem a obrigação de encontrar uma saída para compensar as perdas e equilibrar os repasses de recursos. A solução poderia vir a exemplo do que se fez com os municípios, por meio da medida provisória número 462 de 2009. Enfim, não podemos nos esquecer, igualmente, que tanto o FPE quanto o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, dependem dos recursos que são arrecadados pela cobrança de IPI e do imposto de renda, que também sofrem cortes desde o início das dificuldades econômicas. Continuam enfrentando, ainda que de maneira competente. É bem verdade que com a medida provisória 462, transformada no projeto de lei de conversão número 13 de 2009, aprovada pelo Senado na última quinta-feira, o governo federal prestou efetivo auxílio financeiro aos municípios, compensando a redução dos repasses do FPE. Resta agora a União buscar uma maneira de ajudar os estados a superar as perdas decorrentes das transferências constitucionais em 2009. O governo poderia, por exemplo, lançar mão de créditos orçamentários específicos para minorar as dificuldades do Estado e evitar solução de continuidade em projetos de investimentos e em parceria com o governo federal, especialmente no âmbito do PAC.